Sejam muito bem-vindos ao LTX Cast. Hoje a gente está aqui com ninguém menos que Léo Trader e Glauco Melo. Hoje a gente vai trocar uma ideia massa aqui, fazer umas perguntas para eles sobre o mercado, sobre a rotina aí deles, a vida deles. E para a gente já começar aqui, eu já queria pedir que eles também se apresentassem, né? Mas antes disso, para você que está aí no nosso canal, chegou agora, cara, já se inscreve, deixa teu like, teu comentário. A gente vai fazer vários vídeos como esse aqui e o LTX Cast vai ser um sucesso. Então, para a gente começar aqui, se apresentem aí, galera. Falem um pouco sobre vocês, sobre a trajetória de vocês no mercado. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Léo Soares, mais conhecido na internet aí como Léo Trader. E hoje a gente tem o maior ecossistema de day trade do planeta, né? Hoje a gente já treinou mais de 40 mil alunos, tiveram acesso ali à nossa estratégia, ao padrão de 3 candles. A gente hoje tem uma escola, que é a LTX, que tem aulas todos os dias, 7 arenas. 7 arenas por dia, Léo? São 3 arenas de Forex por dia. Tem a de Gold, tem a de índice, a de dólar e Nasdaq. Dá são 6 arenas por 6 dia. arenas. E aí fora, oficinas de estudos para zerados, para intermediários, para avançados e para mulheres também, que tem um grupo da Luluzinha. Então, assim, hoje a gente tem um ecossistema muito forte, que a gente bate muito forte nessa questão da didática, de realmente aprender a operar, porque eu acredito que quem aprende não depende. Se você tem aula todos os dias, nem que você não queira, com o poder da repetição, você vai corrigir essa falta de habilidade. E aí depois, como a gente também tem acompanhamento terapêutico, com 2 terapeutas lá, o Miguel e a Fernanda, a gente tem esse acompanhamento psicológico para os alunos. Se ele ajustar a operacional com comportamento e gerenciamento, não tem como o aluno decolar. Por isso que a gente hoje tem mais de 100 traders, hoje que fazem mais de R$1.000 por pregão dentro do nosso ecossistema. Hoje mais de 5 alunos já ultrapassaram a média de R$500 mil em ganhos dentro do nosso acompanhamento. E nós temos ali 1.000 traders operando com a gente nas salas diariamente. E um deles está aqui, né? E um deles está aqui. Um desses está aqui já. Tem quanto tempo, Glauco? Se apresenta aí, né? Se apresenta aí. Bora lá, eu sou o Glauco Melo. Eu tô no ecossistema, eu falo pro Léo que eu conto o tempo em meses, né, cara? Acho que trader conta o tempo em meses, né? Que a gente vê lá o nosso relatório, fecha o relatório todo mês. Eu tô no ecossistema tem exatamente 26 meses, cara. 26 meses que eu tô, então um pouquinho mais de 2 anos. E comecei, óbvio, como um aluno, né? Então entrei num processo de implementação. O operacional chamou muita atenção porque parecia ser algo simples. E de fato é algo simples, né? Mas quando a gente tá de fora, a gente não acredita que é tão simples assim. Eu quero já entrar nessa parte de vocês falarem que é uma coisa muito simples, porque é algo que todo mundo fala, né? Mas antes disso eu queria entender, Léo, como foi que tu chegou nessa ideia do operacional? Porque assim, o pessoal fala assim, né? É fácil tu dizer assim, não, eu tenho resultado. Mas quando você consegue encontrar algo que outras pessoas replicam e conseguem ter resultado também, aí é onde eu vejo que você começa a ver a árvore pelos frutos que ela dá, né? Então, eu queria entender de ti como foi que tu chegou nesse sistema mesmo que tu desenvolveu ali do teu operacional e tal, para poder conseguir replicar isso para outras pessoas. Como foi esse processo para ti até chegar lá e conseguir transformar isso em algo simples para que todo mundo conseguisse ali replicar e fazer da mesma forma que tu faz hoje? Não, ali foi tentativa de erros e acertos, mas muita oração também nas madrugadas. Eu quebrei muita conta, né, Yuri? E aí, bate aquela vontade de desistir, chorei demais, debaixo do chuveiro, pensando que eu era burro, que eu não ia conseguir de jeito nenhum. E aí, quando eu fiz um propósito com Deus, eu disse, rapaz, tenho que apelar aqui para Deus, porque do jeito que eu estou fazendo não dá certo. Aí Deus me iluminou, eu consegui ver movimentos no mercado que aparentemente eram escondidos, mas que hoje é bem mais claro para a gente. E quando eu descobri que existe um movimento, ele deixou perceber o gráfico que todos os dias esse movimento de manipulação acontecia, mas deixava um rastro. E aí eu usava muitas ferramentas. Eu fiz vários cursos, fiz muitas mentorias, misturava muito operacional, usei muito indicador, média móvel. E aí, com o tempo, quando eu descobri esse movimento de manipulação, eu fui fazendo a peneira, né? Fui selecionando ali aquilo que não prestava, a gente foi tirando. Então, foi um processo. Até chegar hoje no operacional limpo. Quanto tempo aí nesse Cara, de processo? 2017 até 2022, foi 5 anos só selecionando.
tiro isso, tiro isso, bota isso. Mas a essência do operacional era o mesmo. Sim. Hoje, a gente está com o operacional enxuto. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode copiar esse operacional. E esse operacional é abençoado, né? Ele vem botando dinheiro no bolso de muitas pessoas, muitas famílias vêm mudando de vida, porque ele tem de 80% a 90% de acerto. Né? Só que tu não chegou nisso, esse é o que eu acho mais curioso. É que, tipo assim, tu não chegou nisso em 1 ano ou 2, porque às vezes o cara entra no day trade e ele quer em 6 meses, ele quer virar o jogo e ficar milionário. Quer ficar milionário. Em 6 meses, entendeu? Não e aí existe. tu levou 5 anos desenvolvendo o operacional, validando, testando pra poder agora tu poder chegar e dizer, ó, quem replicar isso daqui do jeito que eu ensino consegue ter resultado. Exatamente. Não é que não desse certo do jeito que eu já Sim. fazia, mas a gente não tinha essa taxa de acerto. Hoje não, a gente tem um modo operacional que é com ordem atrás, a gente bate parcial nas distorções, então a gente usa muito prior coach, regiões de máxima, mínima, fechamento e ajuste. E aí a gente foi selecionando, foi peneirando, e hoje a gente tem um negócio muito enxuto. Você que tá aqui acompanhando esse episódio, tá gostando, cara, lembra? Se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, tá? A gente vai estar fazendo vários outros vídeos aqui com outros traders do ecossistema também, com o Léo. Então, acompanha a gente aqui, ativa as notificações para tu continuar recebendo aí os próximos vídeos, nossos próximos conteúdos. Eles podem também, né, Yuri, deixar sugestões de perguntas aqui na descrição do vídeo. Inclusive, isso aí. Você pode deixar a pergunta, tá? Então deixa a sugestão aí de pergunta, de outros vídeos que a gente pode fazer aqui também, para perguntas também pros convidados que a gente vai trazer aqui. Mas sim, voltando, a gente estava falando da questão da mentalidade, né? De como que às vezes o cara negocia com as próprias regras que ele cria ali e como que vocês conseguiram, eu diria, masterizar isso ao longo do tempo, né? Hoje, vocês agora na posição de tutores, de professores, qual é a maior dificuldade assim que vocês enxergam de quem está sendo acompanhado por vocês em absorver de fato isso e colocar isso na prática? Eu diria assim, cara, o cara que hoje entrar aqui no ecossistema, o que ele precisa absorver principalmente, né, além da técnica, claro, para que ele consiga de fato se tornar um trader consistente como vocês conseguiram, né? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Rapaz, na verdade é muito fácil, Yuri. O cara que ele patina porque ele é orgulhoso, ele não quer fazer do jeito que a gente diz, ele tem que quebrar a cara. É igual quando a gente é criança, a mãe dizendo, meu filho estuda, meu filho não faz isso, e a gente faz do jeito não que bota o dedo na tomada, o menino vai lá e o choque. Depois que pega o choque, nunca mais bota o dedo. Então assim, eles vão quebrando a cara, a gente vai falando, faz só isso. Só que tem uns coleguinhas que já estão fazendo do lado deles, que estão tendo resultado. Eles pensam, pô, se eu continuar fazendo do jeito que eu quero aqui, não vai dar certo. Tem que fazer igual o fulano aqui, porque ele falou, ele tá fazendo igual o Léo falou. Então assim, às vezes, na maioria das vezes, o cara não consegue ter resultado porque ele faz segundo o seu próprio entendimento. Ele quer misturar operacional, ele age ainda na base da intuição, Sim. Ele mistura esse operacional e ainda bota um toque dele que ele inventou da cabeça quando dormiu. Aí vai patinar, meu irmão. A Bíblia fala, né? Se você exortar o sábio, ele cresce em entendimento, em sabedoria. Mas se você exortar o tolo, ele vai fazer contenda, ele vai te odiar. Sim. Então, a gente dá o conselho pro aluno novo e aí ele fica chateado. Quem segue... Diz que... Aí ele terceiriza, como o Glauco falou. Não presta, não tá funcionando. E os outros, não, pra mim tá assim. Né? Por isso que é bom a gente operar lá na sala, porque na hora que um começa a chorar, o outro... Rapaz, não deu certo pra ti. Mas pra mim deu. Aí eu falo lá, né? Quem pegou aí, quem saiu no take? Aí todo mundo, take. Aí o cara fica como? Aí vem um que diz, não, eu saí no Lois aqui. Como é que pode? Como? Fez alguma coisa errada, meu irmão. E a gente provoca os alunos nesse sentido, não no sentido de confrontar o aluno, mas no sentido de mostrar para ele que não tá dando certo porque ele não tá seguindo o que tem que ser seguido. Né? As nossas arenas, né? Como o Léo falou, tem 6 arenas hoje no ecossistema, o nível de assertividade delas é muito forte. Né? Quem tá de fora, que a gente fica postando os vídeos, nem acredita, cara. Quem tá de dentro sabe. Mas quem tá de fora fala, não é possível que esses caras acertam tanto. Mas não é a gente que acerta. É o fato de nós seguirmos um operacional e seguirmos as regras que fazem a gente ser assertivo. Então você pega arenas como arenas de B3, o Léo pode falar melhor, mas eu que tô ali junto com a arena de Forex, operando com os alunos 3 vezes ao dia, cara, a gente tá na metade do ano, são 300 arenas executadas dentro desse ano, das quais a gente terminou uma arena negativo em 28 arenas. Então é mais de 90%, né? De assertividade. E aí eu confronto os alunos e falo, olha, se vocês tivessem feito só as operações das arenas aqui,
vocês estariam positivos. Sim. Mas eu não quero com isso dizer para eles fazerem sós, porque a gente estimula o aluno a andar com as próprias pernas. Mas eu quero mostrar para eles que nas arenas eu estou ali sendo a mesma pessoa, seguindo o mesmo operacional, seguindo as mesmas regras. E quem tá lá, tipo assim, modelando o comportamento de vocês e validando o operacional junto, não tem como o cara fazer diferente. Que, tipo assim, eu penso assim, cara, se o cara entra numa sala para operar ao vivo com um tutor, com um professor, você tem que estar lá para poder modelar o comportamento dele e aprender com isso, para que depois você não dependa mais e consiga operar Porque sozinho, as arenas né? não são um lugar, a gente fala, não é um lugar de call, eu não tô dando uma call pra ti, eu tô te transmitindo conhecimento. Senão a gente faria uma outra modalidade aí, copy trade, Bota um copy trade aí, que você não aprende nada com isso, mas você tá ali pegando uma call. Sim. A arena é o que você falou, é um lugar de modelar o que o professor tá querendo transmitir pra ti. E validar também o operacional, né? Acho que isso também é muito importante. Ver ali na prática, no dia a dia. Não, mas é isso, é validar. Se tem a aula gravada, tem as oficinas de estudo, os tutores falando, todo mundo falando a mesma coisa, a mesma linguagem. A gente vai para a arena, é só para dizer assim, o padrão está acontecendo agora. Primeiro deu algo, segundo negou, o terceiro vai testar. Então a gente está ali justamente para validar. Eu acredito que se validar no mercado ao vivo, não tem desculpa para o aluno não estudar. Sim. Não tem desculpa. Então a gente acaba se sacrificando, porque é uma pressão da porra entregar um resultado para milhares de pessoas ali. Mas que, como a gente tem segurança naquilo que faz, passei muito tempo para validar. Então eu sei o que dá certo e o que não dá. Sim. Até o momento para chegar e abrir uma sala, eu tinha que estar com muita convicção daquilo que eu estava fazendo. Porque se tu pensar comigo, olha a quantidade de trader que né? já apareceu e já sumiu. Sim. E a gente está aí. A gente está aí. E aluno crescendo, e gente transbordando, e ecossistema gigante, e aluno no mundo todo. Antigamente era só no Nordeste, no Brasil, agora tem na América do Sul, na Europa, nos Estados África, Unidos, em Portugal. África. Tem gente de todo canto. Muita gente de fora. Então, assim, é uma pressão, mas a gente não está ali para entregar resultado, porque eu acredito que isso aí, além de você acostumar mal o aluno, tu vai fazer com que ele fique dependente de ti pro resto da vida. E a gente tá criando aqui filho pro mundo. Total. Quando o Glauco veio, ele disse, tu vai crescer a ponto de tu fazer resultado e cuidar de outros alunos. Então, não é só aprender só para ganhar dinheiro para si, é você entrar no transbordo. Que é uma coisa que muita gente fala. Eu vejo muito cara falando assim, se esses caras ganhassem dinheiro de verdade, ele não tava nem aí, não tava vendendo curso, né? Que fica falando que é vendedor de curso, não tava vendendo curso, não tinha sala. Esses caras estão fazendo isso porque eles não ganham dinheiro com day trade. Normalmente, quando você vê uma pessoa falando isso, você já sabe que a pessoa é um amador, né? Você já entende, não pelo resultado dela no day trade, mas pelo pensamento dela. Porque eu recebo muita gente, às vezes, que vai no meu Instagram, por sinal, depois a gente vai deixar o Instagram pra galera seguir a gente também, né? Eu, Léo, depois tu fala no final o Instagram pra galera seguir. Mas eu recebo muita gente lá no Instagram que gosta de comentar, sempre tem uns haters, né? Sempre tem um hater. Os haters é bom, até eu gosto dos haters, mandar um beijo pros haters, porque eles dão um engajamento danado pra gente, né, cara? E os haters vão lá, cara, e falam assim, se você sabe pra onde é que o gráfico vai, pra onde é que o mercado vai, você já tem o PIB mundial, você já ganhou o dinheiro do mundo inteiro, mas eles não entendem que não é sobre saber o que o preço vai fazer, é sobre saber como se comportar e ter gerenciamento. Sim. Porque apesar de nós prevermos muito bem e acertarmos na maioria das vezes, a gente tem um gerenciamento de risco adequado. Ninguém vai colocar eu tenho uma frase que eu acredito ser minha, eu sonhei com ela um dia e acordei e falo para os alunos que assim, não existe o trade da sua vida, cara. Um trade é só mais um trade. Se deu bom, tá ótimo. Se não deu bom, tá bom também. Todo dia tem mercado, não tem, né? Cara, não tem trade da sua vida. E na maioria das vezes você pega toda a tua grana. Quantas vezes eu fiz um Pix para corretora de R$1.000 e meia hora depois eu estava operando com 10 contratos na B3 no mini índice, porque era o limite que a margem me permitia. Então, aquele ali era o trade da minha vida. Eu não podia perder aquele dinheiro. E é comum muita gente se comportar assim. E essas pessoas que pensam o seguinte, poxa, se eu soubesse o que esses caras sabem, ou que eles dizem que sabem, eu estaria multimilionário em um dia. Então a gente já sabe que a pessoa é amadora por E aí onde tá o problema, né? Porque o cara quer ficar multimilionário em um dia, arriscando tudo de uma vez só e tal. E não vai dar certo. É a receita perfeita pro cara quebrar a conta e destruir a autoconfiança. Tem um negócio mais importante pra mim no day trade do que ganhar dinheiro, cara. É o capital emocional.
quanto mais confiança você tem que o operacional funciona, mais assertivo você fica ao longo do tempo. E perder o capital emocional, cara, perdeu a autoconfiança é um grande problema que trader de varejo. Por isso que lá no ecossistema eu fui muito ajudado com a questão dos terapeutas, enfim, todo o apoio que tem para que a gente confie na técnica, mas para que a gente volte no dia seguinte tão confiante quanto a gente terminou ontem, né? Ainda que vocês percam, né? Ainda que seja um dia de loss, ainda que seja um dia que as coisas não saiam. Perder é inevitável. Você tá num jogo ali que... Eu chamo o jogo, claro que não dessa forma pejorativa, mas você tá ali no game, né? Pra perder também. Agora, como é que eu lido quando eu perco? Então, assim, essa questão da humildade de entender que tem mercado todo dia faz com que o aluno e o profissional ele tenha outra percepção do mercado. E essa questão aí que o Glauco falou, né? O pessoal quer fazer dinheiro do mundo todo num dia só, acha que é o último trade da vida. Cara, isso é bíblico, né? Aquele que tem pressa em enriquecer vai mendigar o pão. Lá em Provérbios tem dizendo isso aí. E eu falo muito isso. Toda vez que você vai pro tudo ou nada, você já perdeu. Toda vez que você vai pro tudo ou nada, já tá perdido. Por quê? Porque aquilo ali é uma ação baseada no medo. Sim. E quando você tem medo, o medo é ausência de fé. Então você já sabe que não vai dar certo, você não tem fé em você. Sim. E aí a ansiedade vem, você fica nervoso, a boca seca, pupila dilatada, quer quebrar o monitor e o loss vai ser inevitável. Sim. E tu sabe o que eu acho mais louco nisso? É que tipo assim, às vezes o cara fala assim, não, mas eu fiz uma vez e deu certo. Aí é o problema. Aí é onde tá o problema, né? Porque o cara acerta uma vez aí ele pensa que vai dar certo todas as vezes. E às vezes acerta até 3, 4, 5, mas em uma que dá errado, ele devolve o mês, o ano, a casa o carro. E isso entra no lance das regras também, porque, por exemplo, esses dias eu tava falando com os alunos na arena, porque a arena é um momento legal, porque enquanto o mercado tá ali ao vivo e às vezes não tem operação, e tá tudo bem, a gente tá ensinando para eles que não tem o que fazer também, a gente tá passando conhecimento. Esse dia eu tava conversando com os alunos, eu falando o seguinte, olha, antigamente eu falava que eu ia sair num alvo de mercado e eu não saía nesse alvo de mercado, e às vezes a operação dava certo. Sim. E outras vezes que eu falava assim, eu vou sair, e eu saía, o mercado andava, vinha um pensamento na minha mente, pô, e se eu não tivesse saído? Só que inconscientemente eu criei um padrão para minha mente. Da próxima vez que o mercado ia nos meus alvos, eu não queria sair do trade. E o que acontecia? O mercado voltava contra mim e eu não sabia porque eu tinha tomado. Então, se sabotar no gain e no loss, vai acontecer todos os dias. A única coisa que protege você, para que você não tenha essa variação de comportamento, é de fato as regras, cara. Não tem como. E às vezes a gente tá ali na sala e o Léo fala, a gente fala, estamos saindo aqui porque pra gente já tá bom, chegou no nosso alvo e tá tudo bem. Às vezes os alunos querem um pouco mais, a gente fala, cara, pra gente... E a gente tá mostrando para eles que mesmo com toda a experiência que a gente tem, a gente respeita o poder do mercado, que não dá pra lutar contra ele, né? E uma coisa também importante que tu falou aí, a questão das regiões, né? Eu já queria entrar um pouco nisso também. Que hoje a galera até brinca lá no ecossistema e diz que tu é o mago das regiões, né? Sim. De mercado e tal, porque desenvolveu isso associado ali à técnica que a gente aprende também na Trader 1K. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais também sobre como que tu enxergou isso dentro do que o Léo já ensina, né? Dentro do operacional, e desenvolveu isso para passar também para os alunos essa questão das regiões de mercado e tal. Legal. Porque o operacional ele é máximo mínimo 50%, né? Como o Léo falou, ele simplificou de um jeito que, cara, qualquer pessoa entende, mas como que tu aprofundou isso mais nesse estudo de regiões e consegue hoje trazer essa clareza de uma forma simples também, eu diria, para quem acompanha? Essa história é boa, cara, porque assim, antes de entrar na Trader 1K, eu tava vendo o Léo falar aqui sobre outras técnicas, tem de análise técnica. Eu sempre fui um cara com muita aversão a muita subjetividade. Subjetividade não dá muito certo, principalmente no gráfico. E quando você entra para estudar análise técnica, teorias a própria teoria de Down, né, que ela é um pouco mais complexa até do que a gente simplifica, as estruturas de Wyckoff, ondas de Elliott, tudo isso que a galera, o SMC, o ICT, tudo isso que está aí na internet, e aqui eu não quero dizer que isso não funciona, mas eu garanto que é muito complexo. E ser muito complexo na tomada de decisão, quando você tem pouco tempo, não é bom. Então, quando o Léo falava sobre máximo de 50%, eu estudava sobre regiões de mercado e falei, cara, eu preciso pegar essa inteligência que o Léo trouxe sobre a movimentação no micromovimento ali do dia e quero ver isso de uma forma mais ampla. Então, quando a gente fala de regiões hoje na nossa comunidade, na prática a gente está falando sobre locais onde tem liquidez. Então, o big player, ele sempre precisa ter liquidez. Então, o que eu ensino hoje para os alunos de um jeito simples é, cara, como é que vocês vão mapear onde está a liquidez usando o gráfico? Você não vai precisar ter um Superdome
Python para ver onde é que está o book. Não, você não precisa. O gráfico deixa um rastro gigante. Se você souber olhar a estrutura, associar isso com a teoria de Down e olhar as regiões de 50%, porque quando o Léo fala assim, olha, o mercado se move máxima, mínima 50%, ele não está falando ele não está falando simplesmente de um candle. Tudo é máxima, mínima 50%. Sim. O mercado, existe uma teoria dentro da análise técnica que é verdade, que assim, o mercado ele tende ao equilíbrio. Ele sempre tende ao equilíbrio, ele não pode ficar desequilibrado muito tempo. O que a gente faz é operar o desequilíbrio do preço. Sim. Então, nós não queremos ficar ali nos 50% brigando com os caras que estão tomando risco para poder desenvolver o preço. A gente opera o desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? Do 50 para a máxima, da máxima para o 50. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu quero ver isso na estrutura macro. Sim. E aí eu ensino hoje para os alunos a entender sobre essas regiões. Mas, no fundo, a gente está falando de máxima, mínima 50%. Só que de um jeito mais amplo. E aí, para fechar essa pergunta, é bom quando você sabe ler contexto no gráfico. Né? A gente fala muito sobre leitura de confluência. Ou seja, você está querendo comprar? Será que a estrutura macro é uma estrutura altista? Será que ela é de baixa? Eu estou operando contra a tendência ou a favor da tendência? Então, tudo isso a gente explica para os alunos. Por quê? Um operacional, uma técnica simples, com a leitura de contexto também simplificada, tem um poder muito grande no controle de ansiedade, cara. E é legal que isso é uma coisa que tu já fala também lá no teu método, né? A questão de contexto, de manipulação. É curioso como isso tudo se encaixa de uma forma objetiva. E aí eu acho que esse talvez seja um dos maiores aprendizados para quem tá acompanhando a gente. Que é tipo assim, são muitas coisas, mas são coisas simples, que a gente consegue associar e consegue trabalhar de forma objetiva ali no mercado. Tanto essa ideia de máxima, mínima 50%, como a forma como isso casa com o estudo de região que tu está trazendo aqui, né, pra gente, Glauco. E aí, pra gente já caminhar aqui pro final, eu queria saber de vocês, assim, qual que é o maior insight, se vocês pudessem trazer para quem está assistindo, se vocês pudessem dar assim, cara, se o Glauco ou o Léo de 5, 7 anos atrás pudesse aprender uma coisa, ouvir uma frase que mudaria o meu jogo, que faria diferente, o que seria essa frase? Pode começar. Posso começar? Cara, sem dúvida, eu poderia falar várias coisas aqui, mas como o tempo é pouco e o objetivo é trazer conhecimento rápido pra galera, a principal coisa que eu falaria pra turma é tenha gerenciamento de risco. Trader nenhum, com técnica nenhuma, pode ser a melhor técnica do mundo, se não tiver consciência sobre o gerenciamento de risco, sobre quanto ele tem de capital para operar. E não é o capital imaginário não, né? Porque às vezes a gente está com 5 mil reais, mas na minha cabeça eu já tenho 50 mil. Na minha cabeça eu estou operando com 5 mil, mas eu tenho 5 milhões. Sim. E isso me faz ter impulsividade de achar que eu sou um Superman na frente do gráfico. Então, coloca o pé no chão, tenha uma boa técnica, saiba o que você está fazendo, mas tenha gerenciamento de risco. Quanto eu vou arriscar nessa operação? E eu gosto muito de dizer para a turma que o quanto eu vou arriscar depende da estrutura que o preço está fazendo. Não existe stop fixo, ou seja, eu tenho uma discussão boba aí que eu sempre vejo, stop técnico ou stop financeiro? Os dois têm que estar andando juntos. Anda junto, então, né? O técnico tem que estar andando com o financeiro. Se o mercado me deu aquela condição, eu tenho duas opções. Ou eu não faço nada, ou não entro na operação, ou eu protejo meu capital. Então, escolham sempre proteger o capital de vocês. Hoje, talvez, nessa operação, você vai ganhar 10 reais, mas amanhã você pode estar ganhando 100. E nas duas, você vai ter protegido seu capital. Então, minha melhor mensagem é, cara, tenha um gerenciamento de risco, porque eu perdi muito tempo da minha vida tentando ganhar muito dinheiro em pouco tempo e não deu certo. Boa, massa. E tu, Léo? Eu não falo tanto assim, né? Mas o que eu diria pra você, não atrapalhe Deus não, porque se Deus colocou o desejo do seu coração de você ser um trader, a única coisa que você tem que fazer é procurar executar aquilo que é ensinado para você. Tire ali o ego, a vaidade e faça só o que você tem que fazer, só o que você treinou. Porque um trader de alta performance, ele não é um trader que faz muito dinheiro. Sim. É o que executa aquilo que ele treina, todos os dias com disciplina. Independente da quantidade de dinheiro que ele está fazendo. Porque o dinheiro vai ser consequência. Mas é bíblico, né? O cara que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Sim. Então ele começa com um contrato, daqui a pouco ele está operando 100. Agora, se ele criou o hábito de ser disciplinado, ele vai ser disciplinado com 1, vai ser disciplinado com 100 contratos, não importa. Então, isso está também direcionado a o cara saber o porquê que está operando, o porquê e o porquê. Porque quando você entende que tem pessoas dependendo do seu resultado também torcendo por você, sim, você não vai fazer besteira no gráfico, uma operaçãozinha só para testar, né? Sim. Então, não atrapalhe Deus e descubra o porquê e o porquê você está ali no mercado financeiro. Nossa. Então é isso. Gente, para vocês que acompanharam a gente até aqui, obrigado. Se inscreve no canal, deixa o teu like. Ativa as notificações lá, clica aí no sininho para ativar as notificações. Segue o Léo, segue o Glauco, @LeoTrader, @Glauco Trader.
Isso, Algodão eu vou trader, dar um trader. presente aqui pro Yuri, eu vou dar um presente aqui pra audiência. Eu vou deixar um curso meu aqui de R$49, Boa. que eu faço isso sem ter lucro, né? Na verdade, isso é um custo que a gente tem de plataforma e para ter ali suporte na internet, para eles assistirem no área de membro. Então, eu vou disponibilizar para você aqui na descrição desse vídeo um curso de R$49, onde eu mostro todas as ferramentas do meu operacional. O Glauco começou por lá. Eu ia falar assim, esse curso eu comprei, foi meu ponto de partida, foi esse curso. Então, se você quer ser um case de sucesso assim como o Glauco, eu vou deixar um presente para você. E se você acha que é caro, R$49, não é para você, seu cracudo safado, tá bom? Mas para quem tem discernimento, inteligência e sabedoria, vai aproveitar essa oportunidade. E detalhe, não vai ficar aí por muito tempo não, deixa só uns 3, 4 dias aí né? e a gente tira. Boa. É isso, então. Valeu, tamo junto, até a próxima e é nóis. Tchau. Valeu, Fui. tchau.